Família vascaína, sem muito mimimi nesse sexto. Vamos direto ao ponto. Até porque, bola, o Vasco só volta a jogar no dia 30 contra o Santos, estreando ali no Campeonato Brasileiro e reforços. Não tem nada de novo, né? Não conseguiu aí fechar com o Palácios, que vai ficar lá no Galo. E aí, a única coisa nova assim que eu ouvi falar foi o Jorge Nicola dizendo que o Max foi oferecido ao Vasco. Então é um nome aí, me parece que o Vasco tá analisando. Mas espera aí, Thiago, acabou o vídeo, não vai ter resenha? Mas é claro, puxa uma cadeira, se você é da água, se você é do gelo. Calma, gelo não, Thiago, tá iniciando o dia, irmão, calma. Mas final de semana promete juízo. Não deixa o Vasco entrar na sua mente. Vai beber demais, vai comer 6 pães, calma, relaxa. Academia, aquela corridinha, né? Porque o início aí do Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, promete, então, ó, coração tem que estar em dia. Mas eu quero trazer aqui 2 cortes pra gente debater, além também de uma fala do Casares, presidente do São Paulo, falando ali da relação com o grego Marinakis. Mas o ponto principal do nosso vídeo é que eu tava acompanhando, né, uma parte da coletiva do Rogério Ceni ontem, e o Bahia conseguiu, né, a classificação para Libertadores. E aí tem uma resposta dele que é meio que, não vou nem falar indireta, é uma direta. Ele acertou, sabe? Acertou assim como vascaíno, porque ele falando que o Bahia hoje representa, né, um dos 7, sei lá, 6 grandes clubes do Brasil, porque está representando o Brasil na Libertadores. E isso me acertou em cheio. Além disso, trazer também aqui um corte da galera da TNT Sports. Tava por lá o Jorge Igor, que é muito fã do Carille, assim como você, Vitor Sérgio Rodrigues, debatendo, né, os clubes que estão na Série A e a janela, né? Os reforços que chegaram, e aí você vai ver onde o Vasco se encontra aí nesse ranking. Eu te prometo que é uma resenha muito boa, então chega aí, família vascaína, que a gente vai projetar aqui o futuro do Vasco, debater aqui de vascaíno para vascaíno e também entender esse 2025 aí que promete. Então chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha com esse corte do presidente do São Paulo, né, Casares, se eu não me engano, falando dessa relação aí São Paulo e Marinakis. Ele até comenta ali, né, que desconhece qualquer negociação do grego com outros clubes. Tá na tela. Eu gosto de falar no futebol que tudo que esteja assinado eu anuncio. Então, isso nós temos que aguardar, mas as conversas são boas. E existe um prazo para vocês definirem isso? E uma soma do que existe a conversa com o Vasco, etc. Vocês têm, ou lá ou cá, tem essa condição? Eu desconheço qualquer conversa do investidor com outros clubes, né? Nós somos muito éticos, estamos conversando isso, já vai fazer quase um ano, né? Quase, ainda temos um tempo, nós estamos conversando há um tempo. Agora, a nossa proposta de uma academia é uma proposta que vai alavancar o time profissional, vai alavancar financeiramente o São Paulo. O São Paulo, que tem seus desafios, ainda vai apresentar um déficit grande esse ano, mas o São Paulo está atrás de grandes contratos. Tá aí. Vocês repararam, né, que eu não falo mais sobre isso aqui no canal, sobre grego, Marinakis e venda da SAF, até porque o próprio presidente do Vasco, né, fala que não tem nada de concreto e tudo mais, e aí fica, de fato, um assunto chato. E reunião, chamou pra ir lá assistir um jogo do Nottingham lá na Inglaterra, e não acontece absolutamente nada. Ah, era a janela da Premier League que estava atrapalhando essa negociação, então não acontece nada, e eu parei de falar sobre esse assunto. Eu tô comentando aqui sobre essa declaração do Casares, porque a galera lá da mídia de São Paulo, que cobre o São Paulo, tá falando que essa negociação tá perto do fim, né? E parece que o grego vai acertar com o São Paulo. Uma outra resenha que eu tava vendo, mas nem comentei aqui com vocês, né, que o Edu Gaspar tava tentando convencer recentemente isso. Falaram aí, ao Marinakis acertar com o São Paulo em vez de tentar a compra da SAF do Vasco. Então vamos aguardar, família. Se tiver que acontecer, vai acontecer aí nos próximos dias, porque segundo a galera que cobre o São Paulo, essa negociação tá perto do fim e um final feliz para eles. E era um nome, né, que o torcedor vascaíno estava aí imaginando que ia comprar o Vasco, e pelos resultados que ele está construindo aí recentemente lá na Grécia com o Olympiacos, tá tendo uma boa campanha também com o Nottingham, comprou o Rio Ave também, né, que o Cleiton tá voando baixo lá em Portugal. O torcedor do Vasco estava colocando uma expectativa aí nesse sentido, mas não sei, pode acontecer, como também não pode. Agora, eu queria trazer aqui esse corte da galera da TNT Sports, debatendo aí os 20 clubes do Brasil e as contratações, quem mandou melhor, né? O Vasco, o Vitória, o Botafogo,
já que o Brasileirão tá perto aí, né, de iniciar, aí você vai ver onde colocaram o Vasco nesse ranking, família vascaína. E logo depois eu quero trazer essa declaração do Rogério Ceni, porque, né, na minha opinião, assim, me tocou, me acertou em cheio, família vascaína, por tudo que a gente está vivendo nesse momento. A gente vai debater aqui, né, a janela do Vasco. Claro que não é um time que eu tô satisfeito de forma nenhuma, vai ser um dos debates que eu vou colocar aqui para vocês, né? Porque muita gente fala assim, o torcedor do Vasco tá com um pensamento medíocre. Mas se a gente não entender a realidade do Vasco nesse momento, fica complicado. Não dá pra gente pegar tudo que a gente tá vivendo aí nesses últimos anos, o que a 777 fez com a gente, querer resolver nesse ano. O time do Vasco, eu tô satisfeito, mas é claro que não. É evidente que não, porque esse time, eu olho para esse time, né, no meu entendimento, não tem a condição de me fazer campeão. Gritar, berrar, ir pra rua, tomar cerveja, banho de cerveja, pode acontecer, numa competição de mata-mata, pode, mas você analisando, né, o elenco, a gente fica com aquela, né, fica chateado. Mas esse corte aqui, esses dois cortes são interessantes pra gente debater, família vascaína. Chega aí, se liga só. Do Sport, assim, se der certo, vai ser muito maneiro, mano. O Sport é um dos times que eu tô mais ansioso pra ver no Brasileirão esse ano. Clube de Regatas Vasco da Gama. Assim, era uma janela completamente parada até a reta final aí, né? Na reta final trouxe aí acabou trazendo os pontos. Os pontos que o Carille tanto pontos que o Carille tanto pedia, mas num geral foi uma janela, até pela questão de financeira delicada, pela questão de incerteza, de saia 777, chega grego, não chega grego e tudo. Então, assim, foi uma janela que na maior parte dela... O Carille queria os pontas, né? Mas aí quando chega a semifinal do Campeonato Carioca, que ele precisa mudar o time no segundo tempo, ele bota o esforço. Aí fica difícil jogar o Carille, muito difícil, muito difícil. não sou dos maiores fãs também. Mas enfim, é um clube que, assim, analisar a janela do Vasco, os movimentos do Vasco, a gente tem que levar em consideração a dificuldade institucional do Vasco hoje, né? Para fazer qualquer tipo de movimento, investimento. Tá sufocado. Tá ferrado, né? Tá precisando agora entrar com uma recuperação judicial, enfim, situação muito difícil do Vasco. É por isso, meu amigo. Vai vender SAF. Olha bem, analisa bem o Vasco. Cuidado. O torcedor do Vasco tá extremamente arrependido, velho. A 777 foi uma esparrela que o Vasco caiu assim, Foi mesmo. enrolada, velho. Muito triste. Saídas, né? O Léo, que foi para o Atlético Paranaense, que o torcedor viu com bons olhos a saída. Tem o Galdames, que nunca conseguiu justificar nada. Tem a saída do Rossi, que quando jogou fez uma fumaça aqui e ali, mas ficou mais fora do que dentro. Basicamente, acho que essas as saídas aqui, né? Vai ter a venda do Leandrinho. A saída do Figueiredo, que já tinha saído e tudo Leandrinho mais. pro Shabab. Não saiu nenhum jogador chave, Não, assim. não saiu. As chegadas, o Nuno Moreira, ponta esquerda, que já chegou aí cheio de personalidade, podemos dizer assim. Deu assistência, mas não ainda foi? jogou, Na deu Copa do assistência na Brasil, Copa do Brasil. O Garré, o Lloyd Augusto, que eu realmente não conhecia. Também não. Então, assim... Nem o Nuno Moreira eu conhecia. Também não Não conhecia acompanho o muito. campeonato português nesse nível. O Maurício Lemos e o Tietê, né? Basicamente. O Fusato para ser segundo goleiro. Tem os zagueiros, né? Lucas Oliveira e Lucas Freitas. O Lucas Freitas começou jogando bem, né? Então, assim, é uma janela... Acabou que, no geral, as perdas são praticamente nenhuma, porque o Léo era titular do time, mas era um titular muito contestado, então perda nenhuma, e teve acréscimos que são algumas apostas, né? Não são acréscimos, chegou para resolver. Acho que nenhum deles, né? Eu acho uma janela complicada, mas assim, dentro do esperado, pelo que o Vasco atravessa hoje. É muito ali, nota 4, ali perto dos que estão na nota 4. É parecido mesmo, é parecido. Eu acho que ela é inferior. O Corinthians trouxe só o Guilherme. Eu acho que ela é 2 no máximo. Será? Pô, o Atlético traz um Júnior Santos, traz o Rony, assim, que o Vasco, inclusive, tentou, né? Tentou atravessar. Mas em termos de perda, né? Se a gente considerar a perda, o Vasco não perde ninguém. O Galo perde gente titular. O Galo perde gente titular. Mas esse ponto do Jorge é bom, do Galo. Não sei se pra 2. Não sei se o Galo ficou baixo, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, eu acho que dos que estão na 4... Dá pra subir gente? Dá pra subir o Corinthians, que não perdeu ninguém e trouxe um Angeleri. Que é bem melhor do que o lateral esquerdo que você tem à disposição. Aí sobe o Galo pra 4. Pode ser. E o Vasco Pode junto ser. do Botafogo? Pode ser. Tá. Acho que acabou penalizando o Galo muito. Porque, cara, o Paulinho, querendo ou não, é uma baita de uma venda que já trouxe gente. Cara, né? 100 milhões pelo Paulinho, você não recusa. Não tem como. Não tem como. E repito, o Paulinho, 2024 do Paulinho, é muito mais hipotético E o do que na 2025 prática. ele só começa a jogar em abril. O Paulinho é muito mais um jogador. Há 1 ano e meio a gente não vê esse Paulinho. 1 ano e meio. Desde o final de 23. E o Vitória, hein? Cara, eu acho que o Bahia hoje tá entre as 7 grandes equipes do futebol brasileiro, em tese, representando no sentido de representatividade em Copa Libertadores. Agora, vai depender que não haja lesões, vai depender de
uma troca ou outra mais na frente que a gente tenha, porque é o lugar no restante. Meio campo nós temos jogadores tranquilamente para fazer as trocas. Na defesa nós também temos jogadores tranquilamente para fazer as trocas. A velocidade é que nos falta um pouco e o que nos preocupa. Nós vamos tentar encontrar soluções para isso. Eu acho que vai depender muito de segunda-feira, do sorteio. A gente tem que adquirir experiência na competição. Agora, nós vamos jogar desde o primeiro dia para tentar, logicamente, é a nossa próxima etapa. Tá aí. Vamos começar com a resposta ali do Rogério Ceni. Te acertou? Mexeu com você como mexeu comigo? Que é isso, Thiago? Não sei, não entendi nada não. Aonde você quer chegar, irmão? Calma aí que eu vou te explicar, família vascaína. Porque eu acho que não tem como você projetar o futuro do Vasco ou a temporada de 2025 sem comentar sobre o que o Salgado e a galerinha do Chilique fizeram com o Vasco. Porque quando eu vejo essa declaração aí do Rogério Ceni, ela mexe muito comigo. Mas me dá muita raiva, família vascaína. Principalmente dessa galera que fica gritando agora, berrando, se aproveitando do momento terrível do Vasco. O momento é ruim, né? Quero dizer, tecnicamente falando, projetando a temporada 2025, aí fica berrando, gritando, diretoria incompetente, diretoria frouxa, tem que ser mais ousado, e é isso, é aquilo. Mas, gente, para e pensa agora em tudo que eu vou colocar aqui pra você. Bahia, você lembra a declaração do Jorge Salgado falando que a negociação City-Bahia, sei lá, era uma galinha morta? Mas eu fico pensando o seguinte, a SAF do Vasco, ela foi a pior, ela é a pior. E eu não consigo entender isso não passa pela minha cabeça, porque com todo respeito aos clubes que são SAF nesse momento, cara, não existe comparação com o potencial do Vasco, com o gigantismo do Vasco, com o tesão que você tá de consumir Vasco. Mas, poxa, o Vasco tem que te entregar alguma coisa. Então você pega Cruzeiro, que com certeza é melhor que a do Vasco. Ah, mas não conquistou muita coisa. Mas, família, só o fato do Ronaldo encher a paciência do Ronaldo pegou e vendeu para um cruzeirense cheio do papel colorido, já é melhor. Se tá conduzindo bem as escolhas, as contratações, é outra parada. Mas tem um cruzeirense com muito dinheiro à frente do clube hoje. É dono da SAF. Então, é infinitamente melhor do que o nosso modelo aqui, do que aconteceu com a gente. Botafogo, eu não preciso nem falar, né? 2 títulos no ano passado, Texto atacando a dívida, já fez um alto investimento esse ano também. Bahia, que o grande Salgado, Jorge Salgado, criticou, está na Libertadores da América. E um clube que está trabalhando de uma maneira séria, né? O Grupo City trabalhando porque já atacou as dívidas do Bahia. E aí sim, né? Você vê que é um projeto a longo prazo. Atacou as dívidas, está investindo aqui, contratando bons jogadores ali e está disputando a Libertadores da América. Conseguiu a classificação ontem. Aonde eu quero chegar, família vascaína, não passa pela minha cabeça uma diretoria, uma gestão que tem o maior potencial em mãos, o maior potencial em mãos, consegue construir a pior SAF, a pior escolha. Isso não entra na minha cabeça. O próprio Osório teve uma entrevista que ele falou dos grandes clubes não, das maiores torcidas do país, o Vasco é o primeiro time que está tendo esse movimento. Então, galera, aí os investidores estão, né? Palmeiras, Corinthians, Flamengo, São Paulo e Vasco, as grandes maiores torcidas, as maiores torcidas do país. E o Vasco era o único que estava tendo esse movimento. E olha a merda que construíram. Então isso assim, quando eu vejo o Bahia, quando eu vejo o Cruzeiro fazer investimentos e ter um cara cruzeirense à frente, Botafogo conquistando, não passa pela minha cabeça os caras com maior potencial em mãos. O Vasco é a pior SAF. Em todos os sentidos. E aí, o que eu falo desse movimento agora, revenda já, a galera do Chilique, cara, eu não consigo entender, porra. Porque parece que não aprende, mano. Não aprende, cara. Olha o que o Salgado fez com esse mesmo discurso, vamos correr. Então, o mundo da Disney que passaram pra você e a galinha morta do sítio, olha hoje, 700 milhões e vão assumir a dívida do Vasco, as dívidas do Vasco, em até 700 milhões. Aumentaram a dívida do Vasco em 350 milhões. Então, vocês não vão aprender nada não, cara. Vão aprender nada, que nesse processo tem que ter seriedade, tem que ter calma, tem que passar uma imagem pro mercado que você é um clube sério, que você não tá dependendo de Salvador, que realmente vai chegar qualquer cascalho aqui e vai comprar. Não, a gente quer um parceiro, não um salvador. Essa é a imagem que o Vasco tem que passar pro mercado. Se isso vai levar um certo tempo, cara, que seja. Se o Pedrinho é capacitado para conduzir esse processo, eu espero que sim. Porque aí sim o vascaíno não aguenta mais sofrer, família vascaína. Mas revenda já, vende logo. Porra, vocês não vão aprender nada, cara. Nada. Olha o nosso momento. Olha a nossa realidade. E aí, só pegando o gancho ali também, do lado esportivo, né, dessa atual temporada, que é a questão ali
da janela que o Vasco fez, e o Vasco só ficou à frente, né, ali do Ceará, Juventude, Fortaleza e RB Bragantino, né? E muito porque também eles falaram que o Vasco não perdeu nenhum grande atleta, nenhum destaque. Mas a janela do Vasco, realmente, ela não é boa, né? Porque o Vasco fez apostas interessantes nos 3 jogadores que chegaram, mas a gente não sabe de fato como vão performar aqui. Então muita gente coloca essa questão do Vasco hoje na conta somente do Pedrinho. Porra, e não pode, cara. E não pode. E aí, claro que a gente tem um longo período, anos, sofrendo. Só que, família, eu não tenho aqui um discurso medíocre. Eu estava debatendo com um amigo ontem sobre isso, que eu falei aqui que o Flamengo hoje não é referência, não é parâmetro pra gente. A gente não vai brigar na temporada com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético. Você pode citar um outro clube aí. Temporada do Vasco contra o Santos, contra o Sport, contra o Mirassol, é contra o Vitória, é contra o Cruzeiro, que nesse momento não tá bem, é contra o Grêmio. O Vasco não é favorito a nada. E o amigo falou pra mim assim, com todo o respeito do mundo, mas você tá com um pensamento medíocre. Medíocre. Eu falei assim, não, irmão. Meu pensamento não é medíocre. Meu pensamento é realista. Porque se eu colocar essa linha de raciocínio que você está tendo, você começa a gritar, você começa a cobrar, você começa a fazer um inferno que a galera do Chilique está fazendo e não estava fazendo na época da 777. Tu acha que eu não estou sofrendo com esse atual momento do Vasco? É claro, mas eu tenho um entendimento que, torcendo para que o Pedrinho possa realmente fazer uma boa gestão, cara, passar por esse momento difícil, atacar as dívidas e aí futuramente conseguir melhorar, né, estrutura e também investir no elenco. E aí sim, a gente realmente pegar a grandeza do clube, a grandeza da torcida e traduzir para os resultados em campo. Só que hoje a grandeza do clube, os resultados, títulos, tamanho da torcida, elas não, cara, não dá pra traduzir isso em campo hoje, pelo time que a gente tem. Então o discurso que eu estou tendo aqui é realista, não é medíocre. Não é medíocre. E aí, família vascaína, é claro que a janela do Vasco, ela é muito em relação a tudo, né, que o Vasco fez durante esses anos e com certeza o que a 777 aprontou com o Vasco. Né? Contratando jogadores, montando um elenco desequilibrado, investindo, pagando muito alto. O Vasco, cara, ano passado era a 5ª folha do Brasil, gente. Um trabalho porco dentro do Vasco, que está tentando agora ser organizado aí pelo Pedrinho. Esse meu amigo também comentou o seguinte, mas Thiago, não vejo futuro na administração do Pedrinho, porque eu entendo que clubes como Fluminense, Grêmio, sei lá, Santos, que ele citou, Atlético Paranaense, sem o potencial do Vasco, conseguiram, né? Um ano ou outro montar um time competitivo e ganhar títulos. Verdade. E aí eu comentei assim pra ele, mas nenhum desses clubes tem a política podre do Vasco. Eu já citei aqui uma vez, né, vocês podem até me corrigir aí, que um presidente, acho que é Pedro Abad, do Fluminense, né, a galera perturbando ele lá, criticando, cobrando, o cara, família, pegou e falou assim, não dá mais pra mim, não vou conseguir fazer mais nada, convocou novas eleições, renunciou. Cara, você acha que isso ia acontecer no Vasco? Você acha que um Campelo da vida, um Salgado da vida ia bater na mesa, ó, não dá. Não dá pra mim, achei que dava, mas não dá, não tem um projeto pra isso, melhor vir aí um outro candidato, tem projeto, tem isso, ou vamos construir aqui uma união pra gente, né, reerguer o Vasco. Você acha? Olha a vaidade que tem. Eu não quero falar aqui outras coisas porque eu ainda tenho fralda e muito, né, lenço umedecido pra comprar. Mas você sabe muito bem. Então é muito difícil conduzir o Vasco hoje. Por isso que eu tenho esse discurso aqui dentro de uma realidade que eu espero que futuramente a grandeza do Vasco, da sua torcida, e aí possa refletir, né, isso ser traduzido dentro de campo. Hoje não dá. Muito por isso, né, porque realmente prometeram o mundo da Disney para o vascaíno em relação a 777 e hoje, né, a cada dia que passa, a cada mês, a cada resultado que uma SAF ou um clube está conquistando, mostra, fizeram uma merda com o maior potencial em mãos, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Família vascaína. Fui.